Olá, mais uma vez estamos aqui para mais uma lição de doutrinas bíblicas. Desta vez nós vamos abordar o tema o sábado. O sábado, palavra derivada do hebraico Shabbat, que significa repousar, descansar, significa também cessar, parar, que é o que realmente aconteceu nos dias da criação. No sétimo dia, Deus encerrou o seu ato criativo e parou. Então, significa que Deus cessou o ato criativo, mas Deus nunca parou de trabalhar. Como Jesus mesmo disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sendo o quarto mandamento parte da lei de Deus, é importante entendermos o seu significado, porque os cristãos hoje não guardam o sétimo dia. Os judeus ainda mantêm a guarda do sábado, assim como alguns cristãos denominados sabatistas que começaram a fazer há pouco tempo atrás. O sábado teve início, como eu disse, na criação do mundo, quando Deus estava criando o mundo em 6 dias e no sétimo cessou o ato criativo. Nós podemos também encontrar o sábado já sendo praticado no tempo do dilúvio, quando Noé entra na arca, e Deus usa intervalos de 7 dias para enviar a chuva. Isso nos mostra que já na prática, desde Adão, o homem estava utilizando-se dos 7 dias da semana. A ordenança do sábado nós podemos encontrá-la no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8, onde nós podemos ler: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Santificar também no mesmo sentido de separar, porque diz lá no sétimo dia é o sábado do Senhor, então ninguém deve trabalhar, não só os israelitas, como aqueles estrangeiros que estivessem dentro de suas casas, os escravos, os animais, ninguém devia trabalhar. Era uma ordem que o israelita devia atender. E mais especificamente no capítulo 31 de Êxodo, nós podemos ler: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Yahvé, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que profanar morrerá. Mais embaixo ele vai dizer no versículo 16: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Versículo 17: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Então é um mandamento que especificamente Deus está dirigindo aos filhos de Israel, ao povo que ele neste momento está criando para ser o seu povo específico. Então a gente percebe que os israelitas deviam guardar os sábados e seria um sinal perpétuo entre Deus e os israelitas. Mas o que acontece? Ao longo da história de Israel, a gente percebe que Israel quebra o sábado continuadamente. Ezequiel capítulo 20 diz lá, no versículos 12, 13 e 21 também: mas os israelitas profanaram os meus sábados. O versículo 12 diz especificamente: dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Está falando com Israel. Versículo 13: os israelitas se rebelaram contra mim no deserto e profanaram os meus sábados. E aí Isaías 1,13 diz lá: o Senhor não suportou mais os seus sábados, porque eram sábados hipócritas. Oséias 2,11 diz: a ponto de fazer cessar os seus sábados. Então estava havendo um conflito entre Deus e o povo de Israel na questão do sábado, que era uma lei em que o israelita deveria guardá-lo perpetuamente como uma aliança entre ele e Deus. Mas eles estavam profanando continuadamente, ao ponto de Deus dizer: farei cessar os seus sábados. Então nós pudemos ver depois, quando o povo de Israel foi expulso da terra, todos os seus simbolismos, sacrifícios, cultos no templo cessaram todos. E o sábado aparentemente perdia a importância para Deus na sua guarda. Mas os israelitas, como até hoje um povo que nunca deixou de guardar a sua aliança com Deus, mantém a guarda do sábado.
Mas vamos ver o que Jesus ensinou sobre o sábado. Em Mateus 12, versículo 1 a 8, Jesus condenou a hipocrisia do sábado judaico. Ainda em Marcos 3, de 1 a 4, ele perguntou-lhes para que servia o sábado. Para fazer o bem ou fazer o mal? Para curar ou não curar? E ainda em Marcos capítulo 2, versículo 27, ele disse textualmente que o sábado foi feito para servir o homem, e não o homem servir o sábado. João 5,18 nos mostra que Jesus era perseguido porque não guardava o sábado. A gente pode ler lá no texto 5,18, 9,16, era sempre a perseguição sobre Jesus porque ele quebrava o sábado continuadamente. João 15,12, ele determina aqui o seu novo mandamento. Ele fala, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros. Nisto se cumpre todos os mandamentos. Então Jesus Cristo não está preocupado em pedir ao novo povo, à igreja, que guarde o sábado, que era uma aliança de Deus com os israelitas. Depois nós temos também o ensino de Paulo sobre o sábado. Em Gálatas 4, de 8 a 10, ele está dizendo taxativamente que guardar dias, meses, anos, é voltar aos rudimentos da lei. E Paulo estava justamente em Gálatas dizendo a eles que quem quiser ficar na lei caiu da graça. Gálatas ainda 3, versículo 23 a 25, o apóstolo Paulo está dizendo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E a lei inclui o sábado, que fazia parte da lei para nos conduzir a Cristo, que é o nosso verdadeiro sábado, o nosso verdadeiro descanso, o nosso Senhor de todos os dias. Gálatas 5, de 1 a 4, diz lá que quem busca justiça na lei caiu da graça. Cristo, então, segundo Paulo, em Colossenses 2, 14 a 17, diz que Cristo nos libertou das ordenanças, nos libertou dos sábados. Hoje nós consagramos a nossa vida de domingo a domingo, de segunda a segunda ao Senhor. Nós guardamos todos os dias para o Senhor. Enquanto trabalhamos, enquanto estamos em casa, onde andarmos, estamos sempre vivendo para o Senhor. O Senhor é o nosso sábado, é nele que nós descansamos. E ainda Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23, diz que quem morre com Cristo deixa as ordenanças. Já morremos com Cristo, portanto morremos para a lei. Estamos agora numa nova aliança, num novo modelo de vida, que não é voltar mais para a lei, para as ordenanças, para os mandamentos. Nós cumprimos o mandamento em nos amarmos uns aos outros, segundo o ensino de Jesus. Os apóstolos também tinham uma orientação que eles foram obrigados a dar, porque estavam aparecendo judaizantes no meio do povo da igreja, querendo que a igreja, os cristãos, gentios, voltassem à prática da lei, porque os novos crentes judeus continuavam servindo a lei ainda, até que conseguiram se desvencilhar de todo o peso da lei. Mas houve lá um concílio da igreja para resolver essa questão, porque em Atos 15, versículo de 1 a 29, temos todo o histórico, você pode estar lendo, os judeus queriam obrigar os gentios a guardarem a lei. Neste primeiro concílio, então, a resolução foi não impor nada da lei para os novos crentes. Porque tentais a Deus, dizia o apóstolo Pedro, pondo sobre os discípulos algo que nem nossos pais e nem nós pudemos suportar. Então, não era possível que algo que os próprios judeus não guardaram, impor à nova igreja, que não estava na velha aliança, mas na nova aliança com Cristo. O dia do Senhor, que é considerado como o substituto do sábado, mas não é. O sábado quem substituiu foi Jesus. O primeiro dia da semana simplesmente foi derivado do fato de Jesus Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana. Ele esteve morto no sábado, momento de tristeza, e no domingo pela manhã veio a alegria da vida nova em Cristo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, está lá João 21, apareceu aos seus discípulos sempre no primeiro dia da semana, no primeiro dia, depois 8 dias depois, apareceu de novo. O Pentecostes estavam reunidos todos ali no primeiro dia da semana. Isso foi criando um hábito nos crentes, principalmente porque no sábado todos se recolhiam, porque se alguém fosse pego fazendo algum tipo de atividade no sábado e ainda fosse judeu, poderia ser preso até pelos próprios judeus que ainda estavam guardando a lei. Então, eles no sábado aproveitavam para ir onde os judeus estavam reunidos. Paulo ia muito ali, assim como Jesus também ia à sinagoga no sábado.
E as pessoas dizem que ele guardava o sábado. Não, ele ia para aproveitar, falar aos judeus. E Paulo fazia a mesma coisa. Ia à sinagoga falar aos judeus de Jesus Cristo, o novo sábado. Mas quando eles viram que os judeus não estavam mais aceitando a sua mensagem, eles deixaram os judeus e voltaram-se para os gentios. E isto fazia com que eles se reunissem sempre no primeiro dia da semana. Na verdade, João diz lá que foi no primeiro dia da semana que ele foi arrebatado em espírito. E ele chamou de no dia do Senhor, no dia em que o Senhor havia ressuscitado, o dia em que os cristãos passavam, então, a lembrar-se, Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou o Senhor. E foi no primeiro dia da semana, o dia da nossa libertação, de todo o jugo da lei, para o período da graça. Deus abençoe.